pessoal, bem-vindos ao nosso canal Aposentadoria Fácil. Eu sou Júlio César, você já conhece de longas datas aí, advogado previdenciário aqui da JT Advocacia. Nós trabalhamos só com aposentadoria e hoje vamos dividir com você sobre um assunto muito importante, que é assim, não é que atrai muitas pessoas, milhares de pessoas, mas é exatamente o tema mais relevante quando o assunto é previdência social. Quando se fala em aposentadoria, todo mundo fala em aposentadoria por invalidez. Se a pessoa contribui com o INSS, essa pessoa ela afasta, ela pode afastar por auxílio-doença, por acidente de trabalho. Então é importantíssimo esse tema. E aí nós vamos trazer agora para vocês quais são as doenças que mais afastam. Quais são as doenças que levam os trabalhadores, os contribuintes da Previdência Social a mais afastar e aposentar também por invalidez. Então, não deixe de acompanhar, fique atento até o final e não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque sempre a gente vai trazendo mais conteúdos para vocês, conteúdos tão importantes na sua vida, que vai contribuir tanto, conteúdos como este, que é o assunto aposentadoria por invalidez. Olha, e é interessante quando a gente fala de aposentadoria por invalidez, que você tem que fixar na sua mente exatamente o seguinte. Primeiro, a definição do que vem a ser aposentadoria por invalidez. Mas nós vamos trazer nesse vídeo um aspecto geral das principais doenças e você vai ficar acompanhando aí, porque em breve nós vamos trazer mais o quê? Nós vamos trazer mais sobre essas doenças. Nós vamos trabalhar com essas doenças que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora. Aí eu vou trabalhar com elas separadas. Como fazer para aposentar em cada uma dessas doenças. Quais são os passo a passo. Viu só a riqueza de conhecimento que você vai ter ao longo de estar acompanhando o nosso canal e os nossos vídeos, tá bom? Então, para começar, vamos lá, gente. Vamos definir o que é aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. O que é aposentadoria por invalidez? Bom, é interessante você saber que a aposentadoria por invalidez é um benefício concedido pelo INSS aos segurados que, por doença ou acidente, ficam incapacitados de trabalhar de forma permanente. Esse benefício é um direito garantido pela legislação brasileira e é fundamental para proteger aqueles que não podem mais exercer suas atividades laborais. Bom, mas vamos lá, olha só. Aí a gente tem a definição da aposentadoria por invalidez. Mas a gente tem que entender que a aposentadoria por invalidez, ela tem detalhes em que você tem que ter qualidade de segurado. Olha, eu tenho que estar pagando determinado período de tempo para me ter direito a essa aposentadoria por invalidez. Bom, Júlio, mas e como fica, no caso, a situação das pessoas que sofrem acidente de trabalho? Aí a gente dispensa a questão da qualidade de segurado, que é o número básico de 12 contribuições, ou até 6 contribuições, que você tem que ter para você voltar à sua qualidade de segurado novamente. Mas vem um outro detalhe no caso dos acidentes de trabalho, auxílio acidentário e aposentadoria por acidente de trabalho, que dispensa qualidade de segurado e se atém só na carência. E é exatamente o quê? É o fato gerador. Então, se você estiver trabalhando ou pagando o INSS por um dia e sofrer um acidente, você tem o quê? O fato gerador for um acidente de trabalho. Esse fato gerador, ele não tem uma data prevista. Por ele não ter uma data prevista, vai depender da carência. Se você estiver pagando por um dia, você vai ter direito a tais benefícios, tudo bem? Aí a gente vai caminhando para você e entendendo aos pouquinhos. Bom, e agora que já sabemos que é aposentadoria por invalidez, quais são os seus requisitos? Quais são os requisitos para aposentar por invalidez? Eu vou trazendo aqui para vocês os requisitos da aposentadoria por invalidez. O primeiro deles, qualidade de segurado, estar contribuindo para o INSS ou estar no período de graça. Vamos explicar isso daí? Vamos lá. Eu tenho que estar pagando o INSS. Se eu nunca paguei, eu tenho que pagar por 12 meses. Se eu perdi a minha qualidade de segurado depois dos 12 meses, eu fiquei mais do que 12 meses sem pagar, eu tenho que pagar 6 meses para voltar à qualidade de segurado. Ficou entendido? Esse período
que eu não pago o INSS, imagina que eu pago por 12 meses e posso ficar mais 12 meses sem pagar. Quando eu faço isso, eu estou no período de graça, mais 12 meses sem pagar. No 13º mês, eu sou obrigado a pagar o INSS para me restaurar minha qualidade de segurado e ter direito de pedir um outro benefício ou pedir um benefício por invalidez, se assim for o caso. Bom, nós falamos de qualidade de segurado e a gente vai falar do quê? De carência. O que é isso, gente? Carência é tudo aquilo que falta na vida de uma pessoa. Fica mais fácil para você entender. Que aquilo que falta para alguém é carência, certo? Eu tenho necessidade de ficar mais próximo de alguém, então você é uma pessoa carente. Pensou nessa definição, você já definiu o termo de carência. Aí nós vamos ter o quê? Ir para o INSS. Bom, é o que falta para mim conseguir um benefício. Então, a carência, gente, é ter contribuído por no mínimo 12 meses, exceto em casos de acidentes de qualquer natureza ou auxílio doença grave, por doenças estabelecidas em lei, que a gente vai trazer para vocês, que são doenças graves. E dispensa o quê? Dispensa a carência, a qualidade de segurado. É importante que você entenda isso daí, tá? A gente vai trazendo também, aqui falando na qualidade de segurado, a gente estabelece para você o seguinte: imagina que você pagou 12 meses de contribuição. Se você pagou 12 meses de contribuição de carteira assinada, você vai ficar mais 12 meses de período de graça, período sem recolher o INSS, você fica segurado. Se você pagou o carnê, vai funcionar da mesma forma, você vai ficar segurado por mais 12 meses. Mas a diferença é o seguinte: se eu trabalhei de carteira assinada e recebi seguro-desemprego, o que vai acontecer? Eu vou ficar no meu período de graça por 24 meses, sem ter que recolher o INSS. Gostou dessa? E durante esses 24 meses, você tem direito a um afastamento. A um afastamento, você tem direito até aposentar por invalidez. Júlio, e se eu trabalhei na empresa por 10 anos ou mais? Eu trabalhei na empresa por 10 anos ou mais, o que vai acontecer? Eu recolhi diretamente, de forma direta, o que acontece? Você tem um período de graça de 36 meses, porque quando você saiu, você já tinha 10 anos de trabalho ali, de contribuição. Quando você saiu, você recebeu o seguro-desemprego, que dá direito a 24. Então, mais um prêmio aí, exatamente, vou chamar de prêmio assim, você vai ficar mais 30 dias. Contando tudo, você fica, então, exatamente por 36 meses no período de graça, sem ter que recolher o INSS e ter direito à aposentadoria por invalidez. Ok? Bom, gente, e o que vem a ser o termo incapacidade permanente? A incapacidade deve ser o quê? Deve ser comprovada de que forma? Bom, a incapacidade permanente é a incapacidade que deve ser comprovada por meio de perícia médica do INSS. E eu gostaria de dizer também para você que não é só o médico do INSS que tem esse poder de dizer que você está incapacitado de forma permanente, porque o perito judicial também faz essa função e o médico particular também ele estabelece isso, porque afinal de contas é o especialista daquela problemática que você tem que vai poder dizer se você é permanentemente incapaz para uma atividade ou não. Porque senão você que vai acompanhando nosso canal vai falar: Júlio, mas eu conheço uma pessoa que ela nem chegou a afastar. O médico do INSS disse que ela estava bem, ela foi para casa e morreu. Eu sei, acontece isso demais. E aí a gente tem o quê? Essa pessoa estava, pelo médico particular, estava incapacitada permanentemente. Mas, pelo INSS, a pessoa estava de boa. E aí o de boa, o que aconteceu com o de boa? Morreu. Entendeu o que acontece? Então, por isso que a gente tem que falar de outras. Mas o conceito traz aqui perícia médica do INSS e deve ser considerada permanente e sem possibilidade de reabilitação para outra atividade. Então, digamos que uma pessoa é aposentada por invalidez pelas vias administrativas do INSS, essa pessoa tem o quê?
essa pessoa tem, do ponto de vista do médico do INSS, a comprovação de que ela está permanentemente incapacitada para todos os atos de trabalho da sua vida, independente da idade. Porque muita gente vai falar assim, e a idade vai influenciar? Não! Já tem pessoas que aposentaram já com 18, 19 anos, não interessa. O que vai determinar é a incapacidade dessa pessoa para o trabalho e se ela está contribuindo ou não, certo? Beleza, pessoal? Muitas pessoas me perguntam exatamente o seguinte, quais são as doenças que mais afastam? E aí eu vou trazer um conteúdo para você dessas principais doenças que mais afastam, que é para você ficar assim, rico de conhecimento na sua mente. Agora, falando sobre as doenças que mais frequentemente resultam em aposentadoria por invalidez, para que você entenda de forma assim, bem sintética mesmo, para ficar na sua mente bem fixa. Ou seja, alguma dessas doenças inclui o quê? Quais são essas doenças? As doenças dos músculos esqueléticas. A gente está aqui exatamente trazendo a primeira. Doenças musculoesqueléticas, ou nome grande, né? Como a hérnia de disco, artrose e doenças reumáticas. Gente, aqui a gente tem assim um número enorme de pessoas que aposenta por invalidez por conta dessa doença e afasta por auxílio-doença por conta dessas doenças. A gente encontra aqui um número maior de problemas de afastamento na Previdência Social. Lógico que isso é um problema crônico do brasileiro que trabalha muito cedo em serviços muito pesados, em péssimas condições, fora a questão postural do brasileiro também, que ela não contribui muito e aí acaba forçando demais o que não deveria forçar, a parte do corpo que não deveria forçar, e isso resulta em problemas, e esses problemas vão se acumulando e vai aparecendo a partir do momento que essas pessoas começam a contribuir ou começam a trabalhar de carteira assinada que seja, e aí isso vai culminar num afastamento e até numa aposentadoria por invalidez. Logo em seguida, nós vamos trazer o quê? Nós vamos trazer as doenças cardiovasculares. Essas doenças cardiovasculares também, que carregam um número enorme de aposentadoria. É interessante falar dessas doenças cardiovasculares. A gente sabe que os estudos da medicina, da ciência, desenvolveram muito no que diz respeito às doenças cardiovasculares. Mas ainda continua sendo uma das doenças que mais matam. Tem tratamento? Tem. Antigamente não tinha. Hoje quase todas são tratadas, mas dependendo da função que a pessoa exerce, essa pessoa tem que ser aposentada por doenças cardiovasculares. Então a gente tem, entre essas doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, doenças isquêmicas do coração, e aí sim são doenças que levam realmente a essas aposentadorias por invalidez. Então, ou seja, fica atento se você tem alguma dessas doenças que a gente está trazendo aqui, ou se você conhece alguém que tem uma dessas doenças, para você informar essas pessoas que elas devem até aposentar. E é interessante também que você dê atenção para as doenças do pulmão, certo? Porque, afinal de contas, a gente tem que respirar, não tem? Então, ou seja, imagina um ar meio que pesado para você respirar, aquelas pessoas que fazem questão de fumar bastante, ou aquelas pessoas que convivem ali próximo das pessoas que fumam. Então você precisa sempre de um ar puro, e você precisa desse principal órgão do seu corpo em pleno funcionamento, que é exatamente o pulmão. E por falar nisso, a gente vai trazer então as doenças respiratórias, são doenças sérias e que levam à aposentadoria por invalidez. Júlio, eu nunca vi falar isso, eu já vi falar em outros tipos de aposentadoria, mas por asma, você aposenta por asma, você aposenta por doenças pulmonares obstrutivas também e doenças crônicas do pulmão também você aposenta. É muito interessante você saber que não são só essas doenças aqui pulmonares que te levam a aposentar. Eu fiz questão de trazer algumas aqui, bem assim, digamos assim, comuns no nosso meio, para que você entenda que a aposentadoria por invalidez ela acontece de diversas formas, independentemente do termo doença. Mas aonde está essa doença? Num dos principais órgãos do corpo humano, no pulmão. E a gente traz, além do mais, o que acontece?
o que que sustenta a nossa vida, o que que sustenta nossos pensamentos, o que que nos conduzem para os locais onde a gente quer ir, enfim, o que que define a nossa personalidade. Eu estou falando, quando eu falo disso, eu estou falando de doenças mentais, eu estou falando da mente. E a mente também tem forte papel no quê? No que diz respeito às doenças que levam à aposentadoria por invalidez. Aqui a gente tem uma lista gigantesca de doenças que levam a pessoa a aposentar por invalidez. As doenças mentais, como depressão grave, olha, uma depressão moderada também leva a uma aposentadoria por invalidez, tá bom? Esquizofrenia, transtorno bipolar, e aí vai seguindo o quê? Uma série de outros transtornos mentais de comportamento que te levam à aposentadoria. A gente traz alguns aqui só para ilustrar, mas o que você tem que entender é o seguinte: olha, sem a mente nada funciona. Se não funciona, você tem que aposentar. Se o seu principal órgão do seu corpo, que é o cérebro, já ouviu falar que alguém anda sem cabeça? Não tem jeito, gente. Então, se você tem cabeça e tem um cérebro dentro e algo não está bem, você deve aposentar. E eu não estou falando em pessoas, deficientes mentais crônicos, não estou falando isso. Eu estou falando em pessoas, digamos assim, que têm um convívio normal, mas passa a ter um distúrbio. Essa pessoa deve aposentar. Mesmo que a medicação conduza essa pessoa a um ambiente de vida normal, de relacionamento, ela ainda consegue aposentar pelo transtorno, porque pode vir o quê? A pessoa pode vir a ter um colapso a qualquer momento. Então, você está em um quadro inseguro, você está vivendo um quadro de saúde instável, e isso leva a uma aposentadoria. E a gente traz também, gente, a questão da principal doença, digamos assim, que uma das doenças que mais matam no mundo e tem crescido muito no nosso meio, e a gente vai falar exatamente do quê? Agora a gente vai dar atenção para uma das doenças que não tem remédio. Não tem, teoricamente, não tem cura. A não ser o quê? A não ser Deus na sua vida, e aí você tem exatamente o quê? Você tem tratamentos paliativos que, lógico, ajuda a conter o estágio dessa doença, que é uma das doenças mais cruéis que a gente tem no nosso século, que é o câncer. E aí a gente traz para você. Realmente, o câncer, aí você tem uma situação grave aqui, porque a gente defende a tese, através de várias jurisprudências, que o câncer, dependente do estágio, leva a uma aposentadoria, e você deve aposentar. Por quê? Quando você tem câncer, o tratamento que você faz agride muito o seu organismo de forma geral, e agride de forma severa. Então, você tem o quê? Em estágio avançado ou com complicações severas. O que a gente tem? É só nesses casos que aposenta? Não. Por mais que venha a Previdência e diz que é só nesses casos, a gente não. A gente defende que, se você passou por um tratamento de câncer, você deve sim aposentar, vai fazer parte daí de uma agenda sua, de direito seu para poder aposentar. Olha, a aposentadoria para as pessoas que têm câncer é uma questão de respeito dos deveres que o governo tem que cumprir perante a esse ser humano que foi agredido violentamente por uma doença que, assim, ela não só ataca determinado órgão, mas ela também vai para o seu psíquico, ela ataca a sua mente. Imagina só, de um dia para o outro você descobre que está com câncer, o que vai acontecer? Você vai quase que surtar. Você vai praticamente surtar, porque você sabe que a grande maioria das pessoas que tem câncer vem a óbito, então a sua cabeça vai à loucura, né? O seu sistema neurológico, ele realmente vai virar um colapso. E por falar em sistema neurológico, gente, a gente vai trazer para você agora uma outra doença que leva a muitas aposentadorias, que são o quê? As doenças neurológicas. As doenças neurológicas, como esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e entre tantas outras. Aqui a gente trouxe doenças extremamente graves, mas tem muitas doenças neurológicas, o AVC, enfim, várias coisas assim.
o AVC, quando eu falo AVC, o acidente vascular cerebral e muitas outras doenças. E tem uma doença aqui que chama muita atenção, doença neurológica, que as pessoas, às vezes, elas foram, digamos assim, contaminadas, enfim, pelo aquele foco de solitária que fica, que o óvulo sobe para o cérebro, né, e daí pode desenvolver inúmeras doenças neurológicas no sistema emocional da pessoa aí, no sistema neurológico da pessoa, e a pessoa deve afastar e até aposentar por conta de situações como essa aí, que pode ser simples aos olhos de muitos peritos da Previdência Social, mas existem legislações que garante e defende o seu direito de aposentadoria por invalidez. E é importante você saber disso. Bom, olha, e como solicitar a aposentadoria por invalidez? Vou mostrar para você. Você agora sabe das doenças, e agora como que eu faço para solicitar? Para solicitar a aposentadoria por invalidez, você vai seguir estes passos. Ó, como solicitar a aposentadoria por invalidez? E você vai o quê? Primeiro passo que você vai seguir, olha só. Agendar uma perícia médica. Você pode agendar essa perícia médica pelo site do Meu INSS ou ligando no 135. 135 é o número da Previdência Social. 135 é um dos números mais falados pela população brasileira. Por quê? Se você quer saber o resultado da sua perícia, você quer saber como anda seu benefício, todo mundo liga no 135, é uma ligação gratuita, certo? E depois vem o que, Júlio? Eu agendei. Depois que eu agendo, eu tenho que levar para a perícia, no dia da perícia, a documentação. Aí a gente vem aqui, segunda parte, muito importante, documentação médica, levar todos os laudos, exames e atestados que comprovem a incapacidade. E é muito interessante que esse laudo não seja aquele laudo em que o médico escreve de forma erudita. E você fala, meu Deus do céu, o que esse médico está escrevendo? O que está escrito aqui? Nem o perito do INSS consegue entender. E outro detalhe também, que atinge muitas pessoas, milhares de pessoas, aquele atestado de uma linha. Ou tem médico que às vezes dá um atestado, gente, ele dá um laudo médico, só põe o CID lá, proof. Como se o médico do INSS fosse obrigado a saber daquilo. E o médico do INSS não é obrigado a saber de nada, o que ele faz? Te dá alta. Então, fica atento a esse laudo, fala para o seu médico, por favor, me dá um laudo melhor aí e tal, entendeu? E aí você vai o quê? Nós vamos para o terceiro passo, que é comparecer na perícia. Porque não adianta, imagina que você agenda, você já tem os seus laudos e exames, e aí você não vai na perícia, como vai acontecer? Você vai afastar? Não vai, pelo amor de Deus. Não vai acontecer um milagre e vai... você ficou afastado. Não vai acontecer esse milagre. Você tem que comparecer na perícia, tem que ir lá sim pro médico do INSS, descer o cacete em você, falar mal de você, às vezes xingar você, maltratar você, pisar em você, você abaixa a cabeça, fala, não, tudo bem, senhor, é isso aí mesmo, tudo bem, senhorita, é assim mesmo. Aí eu tô aqui com meus atestadinhos. Se o INSS negar, você volta outro dia, mas insiste a comparecer na perícia no dia agendado, compareça a perícia com toda a documentação, que a gente já falou aí, acima você leva tudo. Cuidado na hora de levar a documentação para você não dar bom dia para cavalo, né? Bom dia para cavalo seria exatamente o que significa dar bom dia para cavalo. Olha só, o cavalo não vai responder, lógico, o cavalo não conversa. Mas aí você vai entender exatamente. Não dar bom dia para cavalo é você levar coisa desnecessária, porque o médico do INSS pode até ser um cavalinho, mas é um cavalinho que lê as coisas. Às vezes você leva documento demais, vai provar que você está perdendo seus direitos. Então, fica atento para isso. Converse com o seu médico particular, que você te deu o atestado, fala, doutor, quais são os documentos que seria legal levar para o INSS? E aí ele vai falar, olha, leva esse, aquilo. Na dúvida, você vai aonde? Você vai no canal Aposentadoria Fácil. Porque lá no canal Aposentadoria Fácil a gente ensina tudo para você, até o passo a passo de quais os documentos que você tem que levar para uma perícia. Olha só que legal, tá bom? E depois eu fui lá, fiz a perícia, então, e o médico falou assim, bora, o senhor vai para casa, após as 21 horas, você vai ligar no 135 ou acompanhar pelo site do Meu INSS que o senhor vai estar afastado ou não. Aí você chama isso de aguardar uma resposta.
Aí você irá analisar e dar uma resposta sobre o benefício. O INSS vai analisar e dar uma resposta. Também, na verdade, a gente sabe que o médico do INSS tem medinho de você, de falar na hora se ele te afastou ou não. Ele não fala. Porque ele pode levar um cacete ali, dependendo da pessoa que está ali nervosa. A gente aconselha para ninguém ir fazer perícia no INSS, ficar nervosinho, não. Fica calmo, relaxa, tá? Que tudo vai dar certo. Se não der certo, você repete de novo. Mas só não desiste, nunca desista. Mas, por conta desse medinho, ele fala para você ir para casa e aguardar a resposta que o INSS irá analisar. O INSS que está falando é ele mesmo, é o perito. Eu mesmo vou analisar. Mas ele já acabou de analisar e já apertou o botãozinho lá. Só que vai aparecer só após as 21 horas é que vai aparecer o seu resultado da perícia. Se você ficou afastado, aposentado, se você foi encaminhado para reabilitação, enfim. É o que você tem que saber. Bom, pessoal, agora já chegando ao final desse vídeo, que ficou assim, vamos dizer assim, ficou incrível. Não pela figura que está na frente de vocês, mas exatamente porque realmente o assunto é muito interessante. Vamos para as dicas e considerações finais. Bom, quais são as dicas que a gente dá? Então, vamos lá. Dicas e considerações finais. Bom, a principal dica que a gente tem é exatamente o seguinte: mantenha toda a documentação médica sempre atualizada. Isso é muito importante. Porque se você não está afastado e não mantém documentação médica atualizada, você vai se ferrar. Por quê? Imagina só. O INSS fala assim, o senhor vai para casa agora e vai pegar aí 6 meses de afastamento. E o senhor vai para casa realmente e não vai mais no médico. Aí você volta lá, o perito volta em outra segunda perícia após os 6 meses, o perito olha para você e fala assim, cadê? Aí você fala, cadê o quê? Aí ele vai falar assim, mas aonde está a documentação dessa pessoa que ela passou periodicamente por consultas? Se for um problema ortopédico, se ela passou por uma busca por tentar melhorar, fazendo academia, musculação, fazendo hidroginástica, fazendo fisioterapia, cadê os laudos complementares? E aí vem a parte que é interessante você ficar atenta a essa documentação sempre atualizada. Dependendo da situação, você a cada 60 dias um laudo médico, a receita, atualiza suas receitas. Sabe aquele negócio que a rede pública dá vem cá, a cada 30 dias vem cá buscar seu remédio? E às vezes nem te dá uma receita, você já vai lá e busca. O seu nome já está na ficha, exige uma receita a cada 30 dias, porque a receita é documento que vai comprovar que você estava indo até a unidade de saúde e se precavendo fazendo o tratamento, certo? Outra situação, gente, se você não está entendendo o porquê você não está ficando afastado, ou se você está tendo dificuldade, busque orientação de quem? Jurídica, caso o benefício seja negado ou caso você está tendo dificuldade de montar toda essa documentação, procure a ajuda de um profissional que entenda desse assunto, certo? Isso é importante para você ficar sempre bem orientado. Bom, se tiver dúvidas, gente, é sempre interessante, se eu tiver dúvidas, eu tenho dúvidas, o que eu vou fazer? Se eu tiver dúvidas, procure ajuda profissional para orientações específicas sobre o seu caso. É muito importante que você tenha essas orientações para você ser bem sucedido nas suas pretensões perante a Previdência Social. A aposentadoria por invalidez não é um bicho de 7 cabeças, o auxílio-doença não é um monstro que está por aí, igual todo mundo fala, apesar de ter um monstrinho que seria o médico perito do INSS, mas ele é só um monstrinho, às vezes ele tem algumas coisas na vida dele que ele é agradável, então vamos pensar que é apenas um ser humano, que se ele for desagradável um dia é porque ele não está bem, tá? Ele não está bem, você não tem culpa se ele não está bem, você só repete as perícias e vai fazendo novamente. Bom, pessoal, a gente vai caminhando então para fechamento desse vídeo aqui, tá certo? A gente vai caminhando para o fechamento desse vídeo e a gente vai chegar ao quê? Nós vamos deixar uma conclusão aqui para você entender o assunto que a gente trouxe hoje, que é exatamente o seguinte, a conclusão a aposentadoria por invalidez, ela é um direito essencial para quem está impossibilitado de trabalhar.
Esperamos que este vídeo, gente, tenha esclarecido suas dúvidas. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal para mais conteúdos informativos. E até a próxima. Beijo, tchau, tchau.